Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, finalmente valorizando a diversidade, trazendo mulheres também para falar aqui comigo nessa entrevista. E hoje eu estou aqui com a Naomi Kerkhoff, que é cofundadora da YouCorp. A YouCorp é uma plataforma com tecnologia 100% digital e que trabalha em soluções de frotas corporativas. Qual que é o diferencial? O diferencial que é toda feita com carros elétricos. A grande parte dessas soluções são feitas com carros elétricos. Então, nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre tokenização, ISG, pensar fora da caixa. Mas antes disso, Naomi, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que nós vamos falar sobre uma solução super disruptiva e com foco totalmente ESG. Por favor, se apresente, então, antes da gente começar. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Também estou super animada para a gente conversar. É muito importante, né, esse ponto que você falou de diversidade. A gente também está sempre olhando para isso dentro do nosso negócio, de ter essas diferenças cognitivas, né, de percepção sobre empreendedorismo e ainda mais sobre esse mercado de tecnologia, né, e automobilístico também, que é um mercado predominantemente masculino ainda. Então, eu gosto bastante de sempre representar e de estar aqui trazendo as soluções tudo que a gente já tem desenvolvido hoje. Muito bem. Falou super bem aí já de início, né? Mostrando que a entrevista vai ser muito boa. Conta para mim como é que surgiu a ideia da YouCorp. Então, quando surgiu e por que surgiu? A Corp surgiu lá em 2018, onde o modelo ela se chamava Urbano, né? Nenhum de nós hoje que estamos na Corp fazemos parte, mas o Guilherme, que é o CEO da Corp, ele começou a dar consultoria para Urbano. O que era Urbano? Era um serviço de car sharing. E nesse serviço tinham alguns veículos, eram, se eu não me engano, 14 veículos elétricos BMW i3 que faziam parte dessa frota e alguns smarts. Basicamente a gente sempre fala que foi um lançamento kamikaze, né? Porque em 2018, zero ecossistema, principalmente zero ecossistema de eletromobilidade, foram deixados esses carros em pontos estratégicos de São Paulo no modelo free float, como já existe na Europa, nos Estados Unidos, mas que não faz parte da nossa cultura Brasil ainda, né? Isso ainda mais lá em 2018, isso não era tão comum. Então, foi um sucesso o teste do MVP, né? Porque muita gente utilizou o serviço. Em 6 meses, aconteceram em torno de 3 mil corridas. Então, as pessoas pegavam e muita gente ainda lembra do serviço, né? E tem até um fato curioso que várias pessoas postavam falando assim, minha primeira experiência com carro elétrico, mas eles não estavam usando o BMW 3, eles estavam usando o Smart. E só pelo posicionamento da marca, né? Ter toda uma questão, é uma folhinha, né? Até hoje a gente utiliza essa visão de marca, que é um U com uma folhinha verde, então as pessoas postavam muito isso nas redes sociais, e o Smart, ele é um carro a combustão, né? Mas os i3, eles eram esses veículos elétricos. A gente percebeu naquela época, aconteceram, né, fatos de, ia para o Detran para regulamentar as multas que a gente recebia pelo car sharing e ninguém entendia. Falava multa de car sharing. As pessoas do Detran falavam: do que você está falando? Como assim vocês estão compartilhando veículos, né? É um terceiro utilizando. Outro ponto foi a questão dos carros serem depredados mesmo, a utilização. Então, ali em 2018, nesse teste, a gente percebeu que existia um mercado de compartilhamento, mas que ele precisava ser feito dentro de ambientes controlados. Então, pivotamos, e aí foi quando nós entramos, né? O Guilherme começou a dar essa consultoria para Urbano, e nós entramos no negócio, entendemos que ao invés de Urbano, isso teria que ser o Corp. Vocês têm muitos clientes desde 2019, foi quando surgiu, né? E agora, hoje, 2022, quase final do ano, né? Como foi essa solução? Porque ela foi bem recebida, pelo que você está me dizendo, e aumentou muito o número de clientes? A gente teve, assim, né, logo de cara, se eu não me engano, foram 6 meses que a gente já estava
rodando o projeto, já era o Corp, né? Lá em 2019, nós fechamos com o Itaú. Então, a gente ficou durante bastante tempo desenvolvendo, tanto que a nossa tecnologia ela foi muito desenvolvida de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? No melhor estilo startup, desenvolvemos algo para um cliente, não foi nada desenvolvido, né? E isso até eu falo bastante, eu dou bastante mentoria para startup, e as pessoas querem desenvolver coisas que não sabem se alguém vai utilizar, né? Quero deixar a minha plataforma mais perfeita, eu sempre falo, tá, você vai deixar perfeita, e se o seu cliente vier e falar, né, na sequência, falar que não é nada disso que ele quer? A nossa tecnologia ela foi desenvolvida para a necessidade do Itaú, e na sequência a gente foi percebendo que era necessidade de outras grandes corporações, né? Então, a gente foi fazendo algumas adaptações para conseguir atender outros clientes. Naomi, Então, só te cortando, esse ponto é muito importante, é uma grande dica para os empreendedores, né? Ou seja, foca na dor, né? Desenvolva uma solução pensando na dor de que aquela pessoa, daquele cliente pode, ou consumidor pode vir a ter. Não foque na solução, foque naquela dor e como você resolve. Então, para ficar claro, eu vi que você está citando o nome de empresas. Qual era a dor do Itaú e que também você percebeu que eram dores de outras corporações? a dor principal, né? A gente ali em 2019, e logo depois, principalmente com a pandemia em si, a ótica foi colocada uma ótica muito grande em cima de ESG, de questões de sustentabilidade, de governança, sociais, né, como um todo. Então, as empresas elas passaram a ter que pensar mais sobre diminuir poluição, então diminuir a emissão de CO2, utilizar melhor os recursos e devolver para a sociedade como um todo. Então, quando a gente olha para um projeto como o VEC, o que ele traz, né? O impacto que ele traz para uma micro-região ali. A gente está falando de uma empresa que tem 45 mil colaboradores. E a gente hoje trabalha com uma parte desses colaboradores. Quando nós compartilhamos veículos, a gente consegue diminuir trânsito em micro-regiões, a gente consegue, consequentemente, diminuir acidentes em micro-regiões, a emissão de CO2, né, a poluição na região onde a empresa que está compartilhando esses veículos, está trabalhando com veículos elétricos, então ela consegue diminuir a emissão que acontece. A gente está falando de, se a gente compartilha um veículo, nós conseguimos tirar 14 da rua. Então, pensando ali em região de Vila Olímpia, né? A gente que é uma região ali onde a gente sempre está, que tem muitas empresas. Imagina se todas essas empresas estivessem compartilhando esses veículos. Não quero dizer aqui que a gente vai resolver todos os problemas de trânsito da cidade de São Paulo, mas tem um papel aí importante em você conseguir melhorar mesmo essa questão de a mobilidade urbana como um todo, né? Então, olhando, a gente percebeu que essas empresas, né, e aí conversando mesmo com a necessidade do Itaú, que eles estavam focados em melhorar a utilização dos recursos, em diminuir a emissão de CO2 e realmente fazer esse investimento em trazer veículos elétricos para dentro de frotas, né? A gente viu isso acontecer muito. Muitas empresas que principalmente são europeias e que estão no Brasil, elas lá já é uma realidade, né? Então, para eles é uma coisa muito comum, é coisa do dia a dia, você ter carro elétrico em frota, utilizar carros elétricos. E vem VPs, diretores que são europeus para o Brasil, e quando chegam nas empresas, eles falam: como assim ainda vocês não estão olhando para isso, sabe? Ainda não tem veículos elétricos. Conta para mim, antes da gente começar a entrevista, você estava contando, eu achei super interessante essa história de que vocês fazem uma tokenização, né, do uso do carro, né? E a gente ouve muito falar dos NFTs, de tokenização, blockchain, né? E é super importante mostrar para as pessoas como está sendo, como o uso, né, de NFTs e a tokenização está tomando um vulto, proporções grandes, né, dentro dessa temática ESG e esse mundo que evolui a cada dia com a tecnologia. Então, conta para mim como é que vocês contabilizado essa tokenização que vocês fazem com a frota.
A gente sempre está olhando, né, além de desenvolver essa tecnologia para compartilhamento, a gente sempre está olhando para evoluções da nossa plataforma e para o que o mercado está pedindo, né? Então, olhando em tudo que a gente via acontecendo e toda essa onda de cripto, de NFT, de token, de tudo que está se falando sobre isso, a gente percebeu que a gente tinha um ativo muito interessante ali na mão, né? Nós vemos, por exemplo, companhias aéreas que fazem compensação de carbono. Então, se você está num voo, na sequência você tem a compensação de empresas que já fazem esse tipo de serviço, que é plantando árvore na Amazônia e tudo mais. Mas é um pós, né? A gente percebeu que na nossa plataforma, quando a gente utiliza carros elétricos, nós estamos mitigando CO2. Então, eu sei ali, o nosso sistema, ele tem todo um rastreamento de por onde o usuário está andando. Então, eu sei que que o Ricardo saiu do ponto A e foi até o ponto B. Eu sei quantos quilômetros, né, ele andou e, consequentemente, eu sei quanto que ele mitigou de CO2 naquela corrida. Então, já foi mitigado, ele deixou de emitir. E o que a gente olhou para isso? Beleza, ao invés da gente colocar esses dados dentro de nuvem, né? Vamos colocar dentro de uma wallet, de uma carteira e vamos transformar isso numa moeda. No momento, essas transações, elas estão acontecendo dessas moedas, né? A gente está dando como gamificação para os usuários. Então, desconto em produtos dos nossos clientes, desconto em corridas, mas a ideia é que futuramente ele ainda é um utility token, né? Por isso que a gente trabalha dessa forma, mas a ideia é que na sequência isso seja realmente uma moeda para ser transacionada em outros mercados, poder usar isso como um dinheiro, né, para comprar outras coisas. Então, essa lógica chama o tokens, o O nosso token. tokens, legal. E a moeda, como chama? Ou é alguma das moedas já existentes? Não, vai ser o coins, algo assim.